E é isso que está faltando no meio das famílias: autoridade, discernimento daquilo que está acontecendo e do verdadeiro inimigo que está atuando em muitos lares. E eu fico triste em te dar essa notícia, mas não é só em lares que não conhecem a Cristo. Infelizmente, também é uma verdade em lares que conhecem a Cristo. E a minha pergunta, e eu vou fazer várias para você nessa manhã, porque eu quero te mover em reflexão, é: como tem sido o quadro do seu lar? Como está sendo a comunhão dentro da sua casa? Pais refém de filhos. Eu nunca vi uma geração de pais tão refém dos filhos. O filho grita ao pai: não era assim que eu queria dizer. O filho é rebelde, a mãe não quer bater. Não posso bater, porque, irmão, uma palmadinha não faz mal para ninguém, não. Você acha que você deve, alguns aqui devem ser da geração que eu sou. Olha eu me entregando. E muitos aqui devem ter avós que pensavam assim, e talvez pais que pensavam assim. Os pais e os avós de antigamente criavam os filhos igual fazer clara em neve. Quem faz bolo aqui sabe do que eu estou falando. Como que acontece com a clara em neve? Quanto mais você bate, o que acontece com ela? Mais ela, me ajuda aí, mais ela, e fica firme. Então ela sai de um estado de moleza, né, daquela coisa, mas conforme você bate nela, o que acontece? A bichinha cresce, fica viçosa e deixa o bolo mais fofinho. Então nós não temos que ter medo, como orienta a palavra, e o Senhor também nos orienta, a levar os nossos filhos com firmeza. E eu não estou aqui fazendo apologia a bater, não é isso. Mas uma palmadinha de vez em quando, e um belo puxão de orelha, e uma boa disciplina, geram saúde. Os pais não podem ficar refém dos seus filhos. Os pais têm que ter autoridade, tanto em casa, quanto uma autoridade na esfera natural, quanto na esfera espiritual, sim. Pais que disciplinam os seus filhos, geram saúde neles. Tudo bem aí? Estamos num tempo onde a família está travando guerras espirituais muito evidentes. Porque você precisa proteger o seu filho de informações distorcidas e completamente equivocadas do que é ser família. Hoje, tudo pode, tudo é permitido. Não, porque eu tenho que permitir, porque hoje é tudo inclusivo, é tudo isso. Mentira de Satanás. Satanás tem levantado mentiras, Satanás tem distorcido o verdadeiro propósito familiar, e Satanás tem saqueado os nossos filhos, separado casais, por causa das mentiras sem vergonhas que ele tem colocado no meio da sociedade, por meio de instrumentos que estão se permitindo deixar ser usados. E nós, como pais, nós temos um grande compromisso e propósito: preparar gerações futuras de filhos estruturados. A minha pergunta, pai e mãe, nessa manhã: qual é a projeção que você tem feito a respeito do seu filho para o reino? Não se deve transferir responsabilidade familiar para terceiros. Pai e mãe precisam ter posturas espirituais. E fica a dica para quem vai casar e ter seus futuros filhos: é desde o ventre que você começa a profetizar na vida do teu filho e começa a declarar: este menino ou esta menina será um grande instrumento nas mãos do Senhor e atenderá os propósitos do reino de Deus. Isso é família. O Senhor te convida, mulher, a nessa manhã você colocar a mão sobre os seus filhos e dizer: os meus filhos servirão ao Senhor, porque são filhos abençoados. Eu glorifico ao Senhor pelos filhos que tenho. Aí você vai dizer assim, abre aspas: é que você não conhece o meu terremoto, pastora. Senão você não dizia assim. Mas por que será que ele é um pequeno terremoto?
O que ele tem visto que não tem feito ele obedecer como você gostaria? O que tem sido dito dentro da tua casa? O que você tem falado? O que os teus filhos têm ouvido? Mulher, quais as palavras que você usa no trato do teu marido? Marido, quais são as palavras que você tem usado no trato com sua esposa? Eita Jesus, vamos lá. Muitas das vezes, nós não percebemos como nós estamos nos tratando. Porque já se tornou tão natural falar de qualquer jeito, que parece que é normal. Tem homens e mulheres, e isso Jesus reprova, ficar falando mal da sua família para os outros. Irmão, em nome de Jesus, a partir de hoje, se essa prática existia, ela nunca mais vai voltar. Você falar mal da sua família para as pessoas. Porque vocês são um casal cristão e uma família cristã. Como, irmão, que um cristão e uma cristã vai falar mal da sua família para alguém? Não se fala nem para os outros e muito menos para sua parentela. Porque gera um desconforto familiar tão terrível. Uma certa vez, a minha irmã chegou em mim e disse assim: nossa, foi um casal na minha casa, mas falaram tão mal um do outro, tão mal, um falando para o meu marido e o outro falando para mim. Eu me senti mal naquela situação. Irmãos, você não percebe, mas as pessoas reparam. E elas questionam: como é que eu vou falar mal da minha família para alguém? Como que eu posso fazer um negócio desse? Não, irmão. Dos seus lábios tem que sair palavras de vitória, palavras de bênção. Você precisa profetizar na vida do teu marido, o marido na vida da esposa e ambos na vida dos filhos, palavras proféticas, replicar palavras que Deus falou a respeito de vocês. Profetizar para o seu contexto família o quanto Deus é importante. Mas o que nós fazemos? Nós criticamos. Quero fazer outra pergunta para vocês. Como estão as orações familiares? Além da reunião à mesa, falar de Jesus, falar da palavra, como está a oração entre família? Tem batalhas que não é só o esposo e a esposa, tem batalhas que são todos. Qual foi a última vez que vocês se programaram para fazer um culto familiar? Oh, queridos, como isso é bom. Eu falo de experiência própria. Lá na nossa casa a gente tem esse costume. De tempos em tempos o meu marido reúne a mim, ao meu filhinho, tenho um filhinho de 12 anos. E nós fazemos um culto. O meu marido traz a palavra de abertura. O meu filho, às vezes, ou a oferta ou a ministração. Ou às vezes eu a oferta e a ministração. Às vezes meu marido a oferta e a ministração. Tudo bem que as ofertas sempre ficam com o meu filho. Ele fala: as ofertas são minhas, né, mãe? Eu falo: é sua para você levar para a igreja depois. Nós fazemos um culto, irmãos. E eu já vi o Senhor usar o meu filho para ministrar a nós dois. O Senhor, numa manhã, num café, usou a minha vida para falar com o meu esposo. O Senhor já usou o meu esposo para falar comigo. Coisas que ele não sabia, mas o Senhor o usou. E se você trouxer a sua casa, a sua família, para que o Senhor venha governar, a mesma coisa vai acontecer na sua casa. Você precisa chamar Jesus para a sua casa. O último passo que a gente aprende aqui. No final,
E outra coisa. Maria, quando vai conversar com os servos, ela não pega aquela situação familiar, aquela falta do vinho, e ela não faz alarme sobre aquilo. Ela pega aquele problema e leva aos pés de quem? Jesus. Tanto é que ele fala assim, ainda não é a minha hora. Mas ela diz, olha, mas tem um casal aqui que se você não ajudar, eles vão passar vergonha. Por quê? Porque naquele tempo as festas duravam 7 dias. Oh meu Deus, se fosse isso hoje, hein? 7 dias fazendo festa de casamento. Meu Jesus amado. Haja cordeiro para poder saciar todo mundo. Mas naquele tempo, o vinho era a representação da alegria dentro do lar. O vinho era o motivo principal da festa. Então o vinho faltou. O que ia acontecer com aquele casal de noivos? Eles iam passar vergonha. Mas Maria, de forma muito sábia, não faz alarme nenhum. Ela identifica o problema. Ela pega o problema e vai levar para quem? Resolve. Hoje nós temos uma série de ferramentas. Primeiro, nós temos Deus. Segundo, sua viva palavra. Terceiro, pastores cheios do Espírito Santo para te orientar. Mas precisa você, como casal, se disponibilizar e se permitir ser tratado. Os vasos de vinho estavam todos vazios, secou tudo. Às vezes, secou todas as formas que você achou que podia salvar o teu casamento. Talvez secou todas as possibilidades. Agora é hora de você se render a Cristo, aquele que tem um vinho novo para trazer para o teu casamento. E às vezes esse vinho novo está em você se desprender desse orgulho bobo, dessa resistência que você tem, e começar a se submeter à vontade de Deus e buscar pessoas de sabedoria para caminhar com você. Para de procurar conselho com quem não tem nada para te oferecer. Procure conselhos com pessoas que são cheias do Espírito Santo e sempre vão te direcionar de uma forma que a sua família seja restaurada. Cuidado com os lobos. Cuidado. E o lobo muitas das vezes vem disfarçado em aquele coleguinha que você acha que você pode desabafar. Em a coleguinha de serviço que você acha que pode desabafar. Não cai nessa cilada. Não vai por esse caminho. Porque lobo em pele de cordeiro está assim, desse jeito, sobrando. E Maria, ela não foi, ela poderia, porque ela poderia ir lá dizer para os noivos assim, ai, você não sabe, acabou o vinho do teu casamento. Primeiro que ela ia colocar os noivos em pânico. E talvez eles procurariam uma solução completamente nada a ver. Talvez eles iriam na casa de um vizinho pedir socorro. Mas não, eles não foram procurar quem não podia resolver. Ela foi aos pés de quem resolvia. E aí vem o conselho, ela fala para os servos assim, ó, façam tudo que ele disser para vocês fazerem. Sabe o que me representa isso? O tamanho da convicção de que ela tinha, de que Jesus poderia resolver aquilo. E a minha pergunta para você como com família hoje é, você crê que Jesus, o Cristo, pode resolver qualquer problema do contexto familiar? Eu creio. E a oração, ela faz parte disso. O casal precisa se unir e orar pelos propósitos do seu lar. Um casal precisa orar juntamente com seus filhos. Precisa ter oração e comunhão familiar. Os nossos filhos são às vezes desorganizados, porque nós somos um casal desorganizado. Mas quando nós mostramos para os nossos filhos quem governa a nossa casa, quem manda na nossa vida e quem administra as nossas palavras, e que um homem e uma mulher de oração e cheio do Espírito Santo, toda vez que abre a boca, Deus atua, eles serão pessoas que vão querer imitar a nossa casa.
Serão filhos preparados para suas esposas, e serão filhas que saberão ser submissas aos seus maridos. Não prepare o seu filho para casar. Como assim? Prepare o seu filho para ser esposo. Não prepare sua filha para casar. Prepare sua filha para ser esposa. Porque hoje eu escutei isso de uma jovem. Eu nunca mais esqueci disso. Uma jovem disse para mim: pastora, me ensinaram a casar, mas não me ensinaram a ser esposa. Pastora, eu aprendi que eu tinha que guardar dinheiro para pagar o buffet. Pastora, eu aprendi que eu tinha que guardar dinheiro para comprar uma casa. Pastora, eu aprendi que eu tinha que ter dinheiro para ter plano de saúde. Não. A primeira coisa que um pai e uma mãe ensina para os seus filhos é ser esposa, é ser esposo, e ambos serem submissos ao Senhor dos Senhores.